e a professora Maria Suzana, da Faculdade Federal do Ceará. O tema é muito próximo desse aí, então vamos acumulando, né, debates. Né? Nos últimos 5 anos, o Brasil tem vivido, né, uma crise, né? Você já pega o gráfico do PIB e vai mostrando como que afunda, né? Então, é uma crise econômica e política. Os nossos jovens, nossos alunos aqui da universidade, eles praticamente só viveram o embate entre PT e PMDB, que durou mais de 20 anos. PSDB, né? Mas chegou um ponto que houve um esgotamento. Eles deram aquele golpe mal dado em 2016, se desgastaram, houve denúncia de corrupção também, né? Pro PMDB, pro Aécio, o PT já estava aí nas denúncias. E a população procurou algo que fosse diferente. Não vou falar daqueles neofascistas, não, mas a população. E nós tínhamos, por exemplo, nessa eleição, um candidato que se mostrava fora desse esquema aí, que era o Bolsonaro, radicalizava, né, por um lado, mas por outro, nós tínhamos, por exemplo, o Boulos, ou a Vera, que também radicalizavam a esquerda. Aqui em Minas, tivemos a Dirlene, que fez uma proposta social, uma proposta, né, contra as minorias, e o Zema com uma proposta de privatização. No entanto, a população vota no Bolsonaro e vota no Zema. O que leva a população a escolher, nesses momentos de crise, candidatos que se propõem radicalizados à direita e não à esquerda? Sou Cristina, da Faculdade de Educação. Eu queria ouvir um pouco, pensando, o Antônio Júlio traz aqui esses sujeitos, e é os sujeitos que a gente lida na sala de aula, né? Por um lado, eu não vejo identificado nos meus alunos a categoria trabalhador informando a sua construção da identidade. Eles se colocam como neopentecostais, eles se colocam como negros, se colocam como bissexuais, como homossexuais. É uma identidade que me parece ancorada em outras referências e que essas referências ancoram também a decisão quanto ao voto, né? Por outro, eu fico muito angustiada também que eu posso dizer, aí eu estou falando como professora da Faculdade de Educação, que na minha sala isso não se discute, mas trabalhando com formação de professores, eu tenho que dizer alguma coisa com esses sujeitos que estão sendo diretamente, né, pressionados. Por exemplo, eu trabalho com uma disciplina que parece completamente ideológica, estudos da infância. No entanto, é ali que eles estão entrando, né, e forçando uma discussão onde a gente não discute as condições de trabalho da educação infantil, o salário, para discutir se deixa brincar de boneca, né? Então, inevitavelmente, a minha prática está sendo informada por questões que estão absolutamente fora do meu horizonte. E se eu não dialogar com estas, eu não vou conseguir exercer. Então, eu queria ouvir um pouco a respeito, né, dessa questão desses sujeitos e como é que a gente se coloca nessa cena. Deise, eu vou abrir mão para a Ana, porque tanto o Antônio Júlio como a Diva, nós temos muita semelhança. Tá, Ana? E me inscreve para a próxima. Obrigada, também não estava com tanta pressa, poderia esperar, mas agradeço. Bom, queria agradecer as falas, dizer que foi um prazer rever o Plínio também, né? A gente se encontrou muito lá na Unicamp. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Anelisa, eu sou professora do Contec, do Colégio Técnico, dou aula de Sociologia lá. E também sou da atual diretoria, estou na atual diretoria da PUC, na Setorial de Carreira Docente e Ação Sindical.
Bom, aqui a fala de vocês me relembrou, estava até tentando buscar aqui o texto, não encontrei, mas se alguém tiver interesse eu posso encontrar depois, né? É uma entrevista que o Franco Montoro deu nos anos 80, em que ele falava que o PSDB, né, como partido da social-democracia, né, que eles estavam criando, né, naquela época o PT, o PSDB, estava em processo de formação, e ele expressa nessa entrevista uma preocupação. Porque ele diz, olha, nós nos propomos a ser o partido da social-democracia brasileira. Porém, nós não temos a base social e o movimento de massas que o Partido dos Trabalhadores tem. Então, estamos correndo o risco aqui, nós que nos propomos um partido aqui, né, como mencionaram, né, à esquerda do MDB, nós vamos ser jogados para a direita, à medida em que surge um partido social-democrata que, de fato, tem base social popular, sindical, né, para se constituir. E é curioso porque ele alerta para isso nos anos 80, né? E eu lembrei recentemente dessa fala dele e fiquei pensando se o processo que a gente está vivendo de alguma maneira, à medida que o PT surge dessa esquerda com essa base social, sindical, popular e vai, né, ao longo dos anos, adentrando a lógica eleitoral, adentrando as políticas de gestão, se constituindo de alguma maneira como uma esquerda institucional, se aproximando até de uma centro, ou de um centro-esquerda, né, com algumas matizes internas, mas na sua hegemonia, né, dá para enxergar bem esse processo, e de alguma maneira essa direita que era a direita social-democrata, que já estava, né, sendo jogada para lá, se joga, vai ainda mais à direita. À medida que a esquerda vai para a direita, é como se empurrasse todo mundo, né? Então, não necessariamente em relação à política econômica, acho que a política econômica tem uma dinâmica internacional aí, que de diferentes formas de gestão esses partidos se dão, mas se a gente for pensar em outros aspectos, né? A relação com a democracia, as relações dos costumes, as relações morais, né? Então, eu pensei um pouco sobre a reflexão. E também queria trazer aqui uma reflexão para o Plínio, né? A fala final dele, que é sempre difícil, né, Plínio, trazer um que fazer, né, no final de uma fala, né? O que a gente faz, né? Acho que o Bruno também colocou algumas ideias, mas é muito difícil esse que fazer. E eu sei que eu não espero aqui uma resposta pronta, porque acho que um projeto, uma ação é um processo que é de luta de base, de coletivo, de processo histórico, mas estamos aqui também arriscando um pouco essa reflexão, né? E eu fiquei pensando, né, como sair da universidade, porque num contexto em que todas as bandeiras dos movimentos populares, dos movimentos sociais, sindicatos, todos os movimentos que nós conhecemos, estão completamente ecoadas, né? Então a gente não quer mais democracia, a gente luta contra a escola sem partido, que nada mais é que um ataque à democracia fraca ou capenga, né, que já temos. A democracia que é essa, né? Infelizmente, né? Na periferia essa é a democracia que temos. Foi assim que ela se constituiu. Agora tem um ataque que piora a situação. Então a gente está na defensiva da defensiva, né? Não é nem vamos manter como está, não queremos que piore, né? Então as lutas de resistência, elas têm um nível de recuo em que as bandeiras terra, moradia, saúde, né? Todas as bandeiras, né? As tarefas em atraso, as bandeiras que eram mediação da esquerda para pensar uma atuação política em diversos flancos, elas acabam sendo encobertas pela bandeira da democracia. A democracia se torna a bandeira por excelência, que por um lado unifica, por outro lado esconde. É como se a gente esquecesse ou a gente não tivesse condições mais de retomar aquilo que nos colocava o pé no barro, né, que possibilitasse que a gente atuasse em diversos espaços. E aí a universidade, ela tinha essa possibilidade de fazer essa conexão. E agora? Né? E agora que o recuo é quase total. E aí uma última provocação muito rápida, fica a questão, né? A construção de um projeto, né? Acho que você sempre fala isso há um tempo, a gente já dialogou um pouco sobre isso, né? Minha discordância com relação a isso, porque o PT tinha um projeto, né? Qual é o problema? Tinha que ter alguém mais radical que o Lula lá, para poder implementar um projeto de nação, né? Porque assim, a questão é, a partir de que via caminho eleitoral se chega ao Estado, vai ter que se gerir o capital, né? Vai ter que se gerir essa sociedade. Vai tentar gerir com mais justiça social, com menos, com política, mas sempre de forma limitada. O capitalismo é internacional, não é isso? Vai ter que ter agronegócio, exportação, capital financeiro, não vai ter como impedir isso daí, né? Então, o que significa esse projeto? Ou como pensar um projeto que tem uma experiência
minimamente mais ousada, até no nível social-democrata de justiça social, do que foi os governos do PT nos últimos anos. Né? Esse é um que fazer bem difícil de ver. É isso. Obrigada, desculpa eu ter falado tanto. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Diva Moreira. Então, eu também estudei aqui nessa Fafiche há décadas atrás. E eu venho me dedicando mais nessas últimas décadas à questão da luta contra o racismo. E eu fico feliz de ter aqui pelo menos 2 companheiros, né? Uma companheira, Macota Celinha, a quem eu respeito muito, e o companheiro Rubens da Silva, que são também do movimento negro, e que podem me ajudar nesta reflexão que eu coloco para todas vocês, e quero ouvir a opinião, sobretudo, do povo da mesa, né? Então, veja bem, porque quando fala, né, o professor Plínio fala que houve aí um espaço, né, um buraco aí, de tal maneira que a extrema-direita alcançou, não sei se foi o Bruno que falou, né, Bruno? A extrema-direita entrou no meio do povão. O povão que era foi você, né? O povão que era do PT deixou de ser. Então, parte substantiva deste povão é a população negra. Então, eu quero falar um pouco para vocês da minha reflexão sobre isso. Por que nós também perdemos a população negra, nós do movimento negro? Eu acho que a gente também precisa de fazer uma autocrítica, né? Uma revisão assim, da nossa trajetória nesses últimos 30 anos e o que podemos fazer daqui para frente, né? Então, eu acho que algumas questões que eu coloco. Nós falamos de esquerda e direita. Esquerda e direita para a população vira esquerda e dobra a direita. Ninguém entende o que é esquerda. Esquerda é um negócio negativo, né? É o canhoto, sabe? Esquerda é o gauche, né? Do Carlos Drummond de Andrade. Então é um negócio estranho. E nós insistimos em nos apresentar como esquerda. Teve gente que já me perguntou, o que é isso? Esquerda. Gente, simples, do povo. O que é isso? Né? Então, outra coisa. Discurso das cotas que nós adotamos, no momento eu achava que a gente tinha que associar o discurso das cotas nas universidades, que eu sempre defendi, a questão da educação do ensino médio, né, que a gente perde a nossa juventude exatamente no ensino médio, e a questão da educação infantil, que a gente resolve N problemas, né? Eu estou na faculdade de economia, um economista chamado James Heckman fala que cada dólar que você investe na educação infantil, aquelas criancinhas piquititas, você vai economizando ao longo da vida daquela pessoa, não é? X centavos. Ele fala que é um investimento muito mais rentável do que você investir na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a gente precisaria de ter investido na educação infantil, porque a gente está perdendo a nossa meninadinha, não é? Os indicadores da área da educação, eu estou aqui com professores da Faculdade de Educação, os indicadores sociais na área da educação no nosso país nos envergonham. E isso eu não estou falando em comparação com a Europa do Norte, não, em comparação com países da América do Sul, né? Dos países das Américas. A outra coisa, Macota Celinha, eu acho que a gente enfatizou muito as religiões de matriz africana, eu acho que deve, sim, mas a gente esqueceu que para as massas negras, isso é coisa do diabo, religião de matriz africana. E aí, as nossas massas negras são o quê? São cristãs, não é? A gente as perdeu para um cristianismo fundamentalista. Eu sempre falo, Jesus aparece nessas igrejas como a cereja do bolo, sobretudo na Iurde, né? Não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, né? Que eu busco segui-lo. Algumas pessoas devem ter visto a minha fala no Facebook. Eu sou comunista e cristã, né? Então, veja só. Então, essa questão da ancestralidade com o pentecostalismo, não é? São pistas para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa trajetória também neste país. A outra coisa, a gente achou que política de identidade era super bacana, não é? Mas a nossa política de identidade não alcançou lá embaixo, não chegou lá, porque a lealdade religiosa é muito mais forte. Então nós tivemos
quilombolas, ele falou mal de quilombolas, nós tivemos votação em quilombos, eu nem gosto de falar esse nome. Credo, suja minha boca. Credo. Então, para este homem, quilombola, tá? Ele falou mal de quilombola votou nele. Por que votou nele? Porque tinha plantado ali no quilombo uma fábrica religiosa de caça-dinheiro, né? Então, outra coisa, para nós, né, povo negro, a democracia não chegou. A Constituição de 1988 não chegou. Então, o que prevaleceu ao longo dessas décadas todas, desde sempre, né, digamos, eu não vou falar assim, desde a chegada nossa neste país, né? Aliás, a gente veio de férias, não é? A gente veio para passear, porque não houve escravização africana nas Áfricas, segundo esse homem que está aí. Então, veja só, o que sempre vigiu no nosso meio foi o estado de exceção. Nunca chegou a democracia para o nosso povo de favela, de periferia, de baixada, de interior. Por exemplo, esse trabalho escravizado, eu sempre falei com o Sakamoto, olhe, por favor, Leonardo, olhe a cor, ele não tinha essa percepção, olhe a cor de quem está sendo resgatado do trabalho escravizado. O meu tio falava de trabalho cativo na década de 50 em Minas Gerais. Ou seja, essa coisa de acabar com o trabalho escravizado provavelmente teve bolsões de trabalho escravizados que sempre prevaleceram nesses 130 anos de abolição do trabalho escravizado no nosso país, né? Então a democracia não chegou para nós. Nunca chegou, infelizmente. Por isso é que eu tinha amigas que falavam, vamos fazer grupos de democracia. Eu não vou entrar em grupos de democracia, o nosso povo não sabe o que é isso. Eu quero entrar em grupos que a gente possa ir para a favela e o povo chegar atrás de nós. Que bacana, vocês estão trazendo uma palavra que vai significar transformação para nós, que vai significar um futuro diferente para nós. Então, veja só, eu estou muito... É inegável, eu estou extremamente pessimista em relação ao futuro do nosso povo neste país. Porque eu acho que neste momento se reúnem condições extremamente favoráveis para eles extinguirem o nosso povo. Não, é claro que nós vamos reagir, não estou falando isso, mas as condições são extremamente favoráveis. Nunca houve na história do país, não é? E essa questão como é que chama, das ERPs, Estratégias de Redução da População, que Susan George fala, eu acho que o momento é extremamente favorável para eles extinguirem populações. População negra para eles é descartável. A gente nem serve para ser exército de reserva, né, sobre o qual Marx falava. Nós não servimos nem para isso, né? Nós não somos desempregados, não. Nós não somos empregáveis. Quando você vê faixas, parcelas significativas da nossa população, que são analfabetos e analfabetos funcionais, como é que a gente vai achar que nós estamos aptos para entrar no mercado de trabalho? Então, eu acho que as condições são, assim, as mais tenebrosas. Eu estou extremamente preocupada, sabe? E provavelmente as lideranças também serão ceifadas. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A gente vai ter que montar um esquema de proteção das nossas lideranças e, ao mesmo tempo, eu tenho otimismo, né? Eu acho que também as condições são favoráveis, sabe, Celinha e Rubens, para a gente e todo mundo aqui, né? Eu estou falando dos dois porque os dois me conhecem, né? Me conhecem mais além da nossa governadora, né? Eu acho que as condições são favoráveis para a gente construir um projeto de nação inclusivo. Eu acho que quem está na base desta sociedade, que são a população negra indígena e, sobretudo, as mulheres negras, sabe? A gente tem condições de construir um projeto de futuro, um projeto de sociedade que vai significar o resgate do nosso povo e também de todo o povo brasileiro. Eu acho que enquanto nós, população negra e indígena, não sairmos desse atoleiro, ninguém sairá deste atoleiro. Muito obrigada. Bom dia para todas e todos. Eu sou a Macota Celinha, eu sou coordenadora nacional de Senarabe.
Eu não faço parte da academia, né? Senarab é Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Eu sou popularmente conhecida como macumbeira, tá? Apesar de não saber tocar macumba. Eu estou aqui, a Dirlene, Diva, me convidaram e foi um prazer te ouvir, Plínio. E Bruno. Eu queria colocar para vocês uma coisa. Vocês estão diante de uma mulher que é semovente, que era semovente até 1946. Porque nós, negras e negros, éramos considerados semoventes pelo Código Civil. Hoje a gente é minoria, quer dizer que a gente está avançando a passos mais ou menos, né? E semovente, para quem não sabe, é animal em bando, né? Então, isso é para falar do Brasil. Então, o que o Plínio traz e o Bruno, para nós não é novidade. Não vão dizimar a gente não, viu, Divinha? Eles tentaram, tem 15, 18 anos que eles tentam, eles não conseguem. Então, assim, eu acho que o tempo é difícil, é cruel para conosco, mas para nós negras e negros não é uma novidade. Nós já denunciamos o fascismo há 518 anos. Nós denunciamos o genocídio do povo negro desde que nós chegamos. E ninguém veio aqui pedindo, por favor, para vir fazer turismo no Brasil, né? Os meus ancestrais não vieram passear e nem são turistas, né, como tentam dizer. Então, o problema é que hoje essa onda de violência atinge a classe média. Porque a gente sempre denunciou e às vezes ela é considerado mimimi de negro, né? Nossa, o pessoal tem um problema concreto, são cheios de baixa autoestima, mas hoje eu acho que esse quadro que está colocado no Brasil, ele foi construído em décadas. Não é uma coisa, não tem que nos surpreender o que está acontecendo em nosso país. Nós temos um neopentecostalismo que há 40 anos vem se forjando a estrutura de um Estado teocrático. Que novidade é essa? Para mim não é nenhuma. O problema é que nós não demos atenção necessária e devida a isso. Né? Quando a igreja abandona as bases, as comunidades de base das igrejas, que abre espaço nas penitenciárias para o neopentecostalismo, ele foi lá lavar o dinheiro e construir esse projeto que está aí. Ninguém explica a riqueza desses caras em 40, 50 anos, não. Não tem varinha de condão e nem mágica para poder fazer essa superpotência. Então, eu acho que, para mim, não tem essa coisa muito da surpresa, não. Né? E uma coisa que eu quero te falar, ô Plínio, é que a morte e a violência que atinge o jovem negro e a população negra, ela é totalmente diferenciada da que atinge o branco, o pobre. As estatísticas estão aí para falar. Nós morremos em proporção muito maiores. Eu sou uma mãe de coração descompassado. Eu rezo todo dia. Quando meu filho chega em casa, eu não sei se você vai entrar. Então é diferente do filho de quem não é negro. Né? A mãe não negra vira para o filho e fala, leva um agasalho. Eu ainda tenho que falar para o meu filho para levar a identidade. Essa é a diferença. Então, essa bala não é igual. A violência, o que mata o pobre branco é muito diferente do que mata o pobre preto. Porque além de pobre, nós somos pretos. E eu acho que a gente tem que avaliar isso. E para mim, eu falava com a Dirlene agora há pouco, Bolsonaro para mim ainda não é um problema tão grande. Para mim um problema muito grande é o voluntário do Bolsonaro. É sério, porque o Bolsonaro ainda nem assumiu o poder. Eu acho que vai ser uma nhaca, vai ser muito ruim. Mas eu tenho muito mais medo do voluntário dele, que eu nem sei quem é. Pode ser meu vizinho, meu tio, meu primo. E é uma pessoa que está com muito ódio. E é alguém que mata para poder ajudar o chefe, que nem sabe que ele existe. Né? Porque esse voluntário do Bolsonaro, ele age em nome de algo que ele nem sabe, nem ele mesmo sabe o que é. Então, e nós temos que ter uma estratégia para isso. Eu acho que nós temos que construir estratégia. Eu estou assim eu acho que a gente está adoecendo com a quantidade de produção de fake news que nós mesmos fazemos para nós. Eu estou empolvorosa, bicho. 1000 WhatsApp por dia de tragédia de Bolsonaro. A gente deixou de ler poesia, deixou de olhar para o outro, deixou de ser solidário e generoso entre nós para poder antecipar um pânico. E isso é muito ruim, isso nos adoece. Isso faz com que a gente possa adoecer.
E aí, eu estou terminando, eu queria colocar para vocês o seguinte: o grande problema do Brasil, para mim, do golpe que nós enfrentamos, foi um golpe perpetrado por uma classe média que não deu conta de ascender a classe A e que viu a classe C e D chegar no pé dela. E ela não deu conta. Dividir o banco de escola, o filho dela com o filho da empregada, é muito para essa classe média. Dividir o assento no avião é mais ainda. Então você tem uma classe média que não ascendeu a classe A, porque ela não subiu. Quem foi rico ficou muito rico e ela não chegou lá. Mas ela viu a Macota Celinha poder ter um filho na universidade. Então aquele que era até amiguinho dela virou inimigo. Nós temos que fazer essa avaliação, né, dessa classe média. E aí, para mim, o perigo nesse voluntário, nessa classe média de ódio, é porque eu sempre falo uma coisa: Hitler não se fez sozinho. Hitler é uma produção de uma sociedade doente. Assim como nós podemos produzir um outro, porque esse voluntário dele é um doente, é um sociopata. E nós podemos produzir de novo um segundo Hitler, porque Hitler jamais faria o que ele fez se ele não tivesse sido legitimado pela sociedade alemã, que era doente. E nós estamos caminhando para isso. Tanto é que ele foi legitimado. E assim, quem ganhou a eleição no Brasil não foi o Bolsonaro, foram os votos nulos e brancos. Isso é uma outra questão. Mas nós podemos, se não criarmos uma estratégia, legitimar e fazer com que ele seja esse grande vencedor. E aí eu acho que era isso. E dizer para vocês o seguinte, que nós sempre resistimos, né? Nós sabemos que a ordem para matar preto já foi dada há muitos séculos, né? Mas mais do que nunca nós precisamos estar juntos se nós quisermos de fato construir uma sociedade que nos inclua, porque de solidária e gente boazinha a gente está cheia, e o inferno também. A gente precisa de mais ação nesse sentido. Obrigada às colocações, questionamentos. Vou trazer agora para a mesa e vou fazer a segunda rodada. Então, 5 inscrições para essa segunda rodada, certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Bom, vou invertendo, porque senão eu falo sempre depois. Bom, vou tentar pautar pelas perguntas direto. Por que a direita e não a esquerda? Sempre existem opções, né, de um lado e do outro, e de alguma maneira o pessoal acaba indo para um. Duas coisas para dizer. Quanto mais eu penso nisso, assim, por mais democrático que seja o sistema, do ponto de vista das regras do jogo e das institucionalidades, dos direitos e garantias fundamentais, etc., que nivelam todo mundo. Eu tenho a imagem que tem me ocorrido, às vezes eu falo em sala de aula, é a seguinte: a esquerda sempre joga no campo do adversário. Então, o jogo não é neutro nesse sentido. Ou a esquerda não seria esquerda. A esquerda, por definição, tem inimigos poderosos. Se a esquerda não tiver inimigos poderosos atuando, eventualmente de maneira até para além das regras, contra ela não é mais esquerda. De alguma maneira ela contesta o status quo, portanto tem certo establishment que eleitoralmente se apresenta numa linha mais conservadora, que vai estar numa posição socialmente mais forte de saída. Assim, é como se, na metáfora do futebol, de jogar fora de casa, é como se jogasse morro acima, nas peladas de rua. Jogar morro abaixo é bem mais fácil chutar a bola morro acima. Eu acho que a direita joga morro abaixo, a esquerda joga morro acima, em qualquer lugar do planeta. Tá? Em qualquer lugar. Então o jogo é enviesado mesmo quando é democrático, porque é sociedade de classes. E tem algumas que têm mais poder que outras. Mobilizam mais recursos com maior naturalidade do que outras. Né? Então, esse jogo só se nivela minimamente, mais ou menos, ou minimiza a desigualdade, com muita organização.
A esquerda dependeu, historicamente, de base social organizada para valer. Fundamentalmente, a esquerda se tornou estavelmente competitiva, onde tinha estrutura sindical poderosa na base do partido. E conexão estável ali, organizada, máquina, para compensar